Olá meus amigos, tudo bem? Gladiador 2 tem a sua estreia no próximo dia 15 de novembro. Mas antes eu queria lembrar de Gladiador 1, se é que possamos dizer assim, do ano de 2000. Também de Scott, e há ali uma cena muito interessante, muito importante, que é quando Máximos entra na arena para duelar com um gigante, um homem enorme. E lembra o que o gigante diz ao imperador? You about to die. Salute you! Mas antes de continuarmos, eu queria pedir o seu joinha nesse vídeo, porque eu acho que você vai gostar desta série interessante que daqui a pouco chega ao Brasil. Se inscreva no canal, ative as notificações, assim não perde nenhum vídeo novo e comente e compartilhe com os amigos este vídeo. Those about to die, aqueles que vão morrer, os saúda. A morte para um ou para outro era certa e era o objetivo daquela brincadeira de gladiadores, se assim podemos dizer. E era a frase dita pelos gladiadores quando iam começar o combate. You're about to die. Salute you! Hoje vemos essas cenas, é mesmo sensacional. Cenas de grande batalha, de espada e tudo que fosse possível para ser usado durante aquela batalha para esmagar a cabeça do oponente como se fosse um inseto. Os gladiadores eram espólio de guerra, mesmo sendo pessoas. Quando um povo perdia uma batalha, ou era morto como uma barata, ou virava escravo, ou ia para as arenas entreter o império com a luta de gladiadores, enquanto o imperador comia as suas uvinhas verdes. Um ou outro sempre sobressaía, ou se tornava lenda, ou tinha liberdade, ganhava uma espada de madeira, ou era derrotado e deixava na arena um fígado, um braço ou a própria cabeça cheia de sangue que recebia o aplauso da galera que adorava aquele espetáculo. Momentos da história humana em que a vida de uma pessoa valia menos que um pedaço de pão. Mas tudo bem, hoje celebramos isso em filmes, mas a história, e fazer o quê? A vida que segue. Esta série Those About to Die, que ainda não tem data de estreia no Brasil, tampouco tem um título válido, trata deste mesmo tema. Mais uma vez, filmes de gladiadores, como tantos que temos por aí. E assim como os Jurassic Park da vida, não tem data para terminar. Por muito tempo, isso será tema para muito filme e muita série. E nesta série, também, claro, Roma é o centro do Império Romano e a cidade mais rica do mundo, dependente altamente de um trabalho escravo, e tinha uma população entediada e inquieta e cada vez mais violenta. E é mantido em sintonia com comida gratuita e espetáculos de gladiadores, corridas de biga e por aí vai, exatamente para entreter todo esse povo. Aqui você deve lembrar de uma música da Marisa Monte chamada Panis et Circense, que uma tradução do latim seria pão e circo, aonde dava-se pão ou comida para os outros e um espetáculo. Assim mantinha todo mundo longe dos mármores dos palácios romanos e assim ninguém ficava sabendo o que se passava lá dentro, que era luxúria, conluio, orgia, suborno e total falta de respeito à população lá fora, esfomeada e morrendo. Algo parecido com o que temos hoje em dia. Aqui nessa série, que já estreou na Prime Video na Europa, a história mergulha no mesmo mundo dos jogos de gladiadores, caracterizada sempre pela sede de sangue, ganância, busca de poder, corrupção de alguns, e alguns lutavam por liberdade. A história se passa exatamente alguns anos depois da crucificação de Jesus, por volta do ano 72, que a crucificação de Jesus exatamente foi um marco histórico que começou a ser contabilizado o nosso calendário cristão ocidental. A série é baseada no livro de Daniel P. Mannix, Those About to Die,
é uma série dirigida por Roland Emmerich. E falar do Império Romano e daquela época requer muito tempo e muita história e muito conhecimento, porque estamos a falar sobre um dos maiores impérios que a humanidade já viu. E nesse mesmo segmento nós temos aí filmes muito bons, se você quiser ver, como Spartacus, de Stanley Kubrick, com Kirk Douglas, que é um clássico, e é claro, O Gladiador, de Ridley Scott, do ano de 2000, que eu acho que são os melhores e mais influentes filmes sobre esse tema. Mas Those About to Die, estrategicamente ou não, estreou antes de Gladiador 2 de Scott, que vem por aí em novembro, mas trata da mesmíssima coisa, nada de diferente. Mas eu tenho certeza que não chega a ser uma ameaça a Scott, porque tem que ter muita bagagem para ameaçar o mestre das telas como ele, porque os filmes dele são mesmo sensacionais. O que vai ficar diferente aqui é como os diretores vão levar e vão reger essa história toda para nos mostrar uma história diferente a respeito dos gladiadores. Roland Emmerich está no comando de Those About to Die, junto com Robert Roldán. Robert Roldán já escreveu vários roteiros de muitos filmes, como O Resgate do Soldado Ryan, O Patriota com Mel Gibson. Emmerich dirigiu ele mesmo Independence Day, Um Dia Depois de Amanhã e outros e tantos outros. A série é encabeçada por ninguém menos do que Sir Anthony Hopkins e tem também a participação de Ian Ryan, que você vai se lembrar muito bem dele, como Ramsay Bolton, um dos personagens mais sanguinários, malvados e odiados de Game of Thrones. Bem, a série está aí, vai estrear no Brasil em breve, não é ruim, mostra as batalhas, as corridas de biga, cenas mesmo sensacionais, mas é um bocado mais do mesmo. Seguimos em frente, é a vida. Não vamos nos alongar, peça o seu joinha nesse vídeo, se inscreva no canal, fique atento à data de estreia de Those About to Die no Brasil, assista, vai ser bom, é um entretenimento certo, ative as notificações, nunca deixe de ir ao cinema e eu fui!